Deus tem um propósito na sua vida. Quantas vezes você já orou para que Deus te livre desse desejo que te rasga a carne, te dilacera os sentidos, te leva a ter comportamentos com os quais você não queria estar lidando, pedindo a Deus que arranque isso do seu peito? Somos diariamente bombardeados com imagens e situações que por vezes podem confundir ainda mais nossa mente. Vivemos em outros tempos, na era em que a informação está ao alcance de nossas mãos. Não me cause estranheza o grande sucesso de plataformas que dão livre acesso ao prazer momentâneo, assim como novelas e programas televisivos que escandalizam a Deus, onde muitas vezes é dado um enfoque exagerado a atributos físicos, deixando de lado a beleza dos outros aspectos da vida. Nem mesmo nossos pequeninos estão livres desse mal, pois até mesmo as escolas não são mais confiáveis como costumavam ser. Agora, o que realmente causa muita estranheza é que, à medida em que o uso dessas plataformas cresce, também cresce absurdamente o número de pacientes das clínicas de tratamento psicológico, com crises de ansiedade, depressão, solidão e isolamento social. Logo, conclui-se que este não é o caminho. A sociedade contemporânea frequentemente enfatiza a aparência física, o sucesso material e as conquistas pessoais, além de estar sobrecarregada de informações e tecnologia. O ambiente de trabalho moderno pode trazer desafios emocionais, como longas horas de trabalho e pressões por produtividade. Esse é o reflexo da sociedade atual. Estamos à beira de um colapso espiritual. Mas o que Deus nos ensina na Bíblia sobre isso? Sua salvação ou condenação dependerá de como você entende esta situação. Você pode achar que o problema seria a sociedade ou as plataformas digitais, mas já te adianto que esse não é o verdadeiro problema. Existe sim uma solução e que de tão simples pode te deixar surpreso. Se você já gostou da ideia desse vídeo, se inscreva no canal para que assim o YouTube entenda que você é uma pessoa que quer ter a vida transformada com a presença de Deus através de nossas superproduções. Para aqueles escolhidos que assistirem até o final, receberão gratuitamente o super bônus que vai ajudar você a enfrentar as suas batalhas, feito por um de nossos especialistas do Modus Eterno. A Bíblia reconhece que o desejo sexual é uma parte natural da nossa experiência humana, sendo uma inclinação inerente da nossa natureza. Já no contexto bíblico, o desejo carnal, também chamado de desejo da carne, refere-se aos impulsos e desejos sexuais que podem ser experimentados de forma intensa. A Bíblia aborda o desejo carnal como parte da natureza humana caída. Somos sujeitos a tentações e propensos ao pecado. Veja, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala sobre o conflito entre o espírito e a carne em Gálatas 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia ensina que é importante buscar o controle e a disciplina dos desejos carnais, direcionando-os de acordo com os princípios divinos. A ênfase é colocada na importância de buscar a pureza, a santidade e a fidelidade sexual, evitando a imoralidade e os comportamentos lascivos. O desejo carnal não deve ser indulgente e descontrolado, mas deve ser submetido à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia também reconhece que o desejo sexual faz parte do plano de Deus para a humanidade. O livro de Provérbios, por exemplo, incentiva os maridos a se alegrarem com a esposa de sua juventude e a encontrarem satisfação mútua. Provérbios 5, versículos 18 e 19. Portanto, a Bíblia ensina que o desejo carnal, embora seja uma parte natural da experiência humana, deve ser direcionado e controlado de acordo com os princípios divinos, buscando a pureza,
a santidade e a fidelidade sexual dentro do contexto do casamento. Saiba que ninguém está livre de tais sentimentos, muito menos os escolhidos de Deus, pois em sua essência é algo bom. A diferença está em como o usamos. Vejamos o que aconteceu entre Davi e Batseba, descrito no Antigo Testamento, no livro 2 de Samuel. É relatado que Davi, o rei de Israel, viu Batseba, esposa de Urias, enquanto ela tomava banho em seu telhado. Davi se sentiu atraído por ela e, apesar de saber que ela era casada, enviou mensageiros para trazer até ele. Davi e Batseba tiveram um caso extraconjugal e ela ficou grávida. Davi, então, tentou encobrir seu pecado, chamando Urias de volta do campo de batalha e incentivando-o a ir para casa e ficar com sua esposa, esperando que isso parecesse que o filho de Batseba fosse de Urias. No entanto, Urias era um soldado fiel e recusou-se a desfrutar dos confortos de casa enquanto seus companheiros de batalha estavam no campo de guerra. Diante desta situação, Davi tomou medidas ainda mais extremas para esconder seu pecado, instruindo que Urias fosse colocado em um lugar de batalha perigoso, onde ele foi morto. Depois da morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. No entanto, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado. Natã o repreendeu e anunciou que Deus traria consequências por suas ações. Davi se arrependeu sinceramente de seu pecado e Deus o perdoou, mas Davi também enfrentou duras consequências em sua vida e na vida de sua família. Mas será que temos força para resistir a esse forte desejo? Vejamos a história de José no Antigo Testamento. No livro de Gênesis é relatado que José era um jovem escravo hebreu que foi levado ao Egito e serviu na casa de Potifar, um oficial egípcio. José era descrito como um homem atraente e a esposa de Potifar começou a desejar e tentou seduzi-lo repetidamente. No entanto, José resistiu às investidas dela e se recusou a pecar contra Deus e cometer adultério. Ele disse a ela: "Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Gênesis 39, versículo 9. José tomou medidas concretas para evitar a tentação. Em uma ocasião, ele evitou a esposa de Potifar e fugiu da situação, deixando suas vestes nas mãos dela, quando ela tentou forçá-lo a deitar-se com ela. Sua fidelidade e integridade moral foram testadas, mas ele permaneceu fiel aos seus princípios e aos mandamentos de Deus. Esta situação extraordinária de José demonstra sua força de caráter, seu temor a Deus e sua determinação em resistir às tentações sexuais. Ele demonstrou o autocontrole, colocando seus princípios morais e espirituais acima de seus desejos pessoais. Essa história nos ensina a importância de resistir à tentação e buscar a direção de Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo a sexualidade. Ela também mostra que, com a ajuda de Deus, é possível direcionar e controlar os impulsos sexuais para viver de acordo com os valores e princípios que consideramos corretos. Já nos tempos modernos, o sexo fora do casamento e o uso de plataformas sociais pode ser usado como um refúgio ou forma de escape para lidar com uma variedade de problemas emocionais, psicológicos ou sociais, como uma forma de aliviar o estresse e ansiedade temporariamente. Algumas pessoas recorrem ao sexo como uma maneira de relaxar e se distrair dos problemas do dia a dia. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, às vezes a pressão no trabalho pode ser insuportável para alguns. Com a inflação, o preço dos produtos fora do comum acaba por gerar graves problemas financeiros que são comuns, visto que praticamente metade das famílias brasileiras está endividada, o que por sua vez tem consequências terríveis e incalculáveis para a saúde física e mental, que nos leva a uma constante incerteza perante o nosso futuro e de nossos familiares, e por consequência pode levar ao isolamento social, trazendo a nós um ponto de reflexão, pois mesmo você vivendo em uma sociedade que perdeu o seu rumo, onde o culto ao corpo e a busca ao prazer momentâneo parecem fazer parte de uma grande maioria, você sim pode fazer parte do 1% que reinará o reino do céu. Lembre-se,
Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Quereis, pois, perder a sua alma? A Bíblia adverte sobre as consequências emocionais e espirituais do envolvimento em pecados sexuais. Por exemplo, em Provérbios 6, versículos 32 e 33, é mencionado que aquele que comete adultério destrói a própria alma e traz sobre si vergonhas e feridas. Veja essa parábola contada em Mateus 13, 23, que vai nos ajudar a entender melhor. Nela, Jesus conta a história de um semeador que saiu para semear suas sementes. Enquanto o semeador espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde as aves as comeram. Outras caíram em solo pedregoso e, por não terem raiz profunda, secaram rapidamente. Algumas caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram-as. Por fim, algumas sementes caíram em boa terra, produzindo fruto abundante. Jesus explica a parábola aos seus discípulos, dizendo que a semente representa a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo representam as pessoas que a ouvem. Vamos analisar a parte em que as sementes caíram entre os espinhos. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, 7. Nesta parte da parábola, Jesus quer ensinar que, às vezes, o cuidado com as coisas mundanas e os desejos materialistas podem sufocar a palavra de Deus em nossas vidas. Os espinhos representam as preocupações, riquezas e prazeres desta vida, que podem desviar nossa atenção do que é mais importante, nutrir e cultivar o relacionamento com Deus e viver de acordo com a sua vontade. Essa parábola nos alerta sobre a importância de priorizar as coisas espirituais e não permitir que as preocupações e distrações do mundo nos impeçam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É um lembrete de que o inimigo pode tentar nos desviar com coisas que não têm importância eterna, afastando-nos daquilo que realmente importa aos olhos de Deus. Como já foi dito aqui, todos os humanos estão sujeitos a tentações da carne. Porém, isso não vem de agora, e muito menos devemos dar a essas plataformas digitais o poder que as mesmas não têm. Isto seria de fato um crime, rebaixar um ser de Cristo igual a você a um mero boneco nas mãos do inimigo. Somos filhos do Criador e, portanto, somos também muito poderosos. É fato que o inimigo bate à nossa porta, causa discórdia em nossa família, se infiltra em nosso trabalho com o intuito do mal. Porém, se ele tem todo esse trabalho de fazer isso, é porque somos muito valorosos para Deus. Você é muito importante para Deus. Nunca se esqueça disso. Lembre-se, as provocações e tentações sempre virão, às vezes dos lugares mais improváveis. Porém, se você seguir os mandamentos de Deus, nunca estará sozinho e encontrará nele a força necessária para prosseguir. Guia prático de condutas que agradam a Deus. Primeiro, alimente-se da palavra de Deus. Dedique tempo diariamente para ler e meditar nas Escrituras. Isto fortalecerá sua fé, renovará sua mente e lhe dará discernimento para reconhecer as prioridades corretas. Segundo, cultive uma vida de oração. Reserve momentos para orar e buscar a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida. Peça a Ele que o ajude a resistir às tentações e a manter o foco no que é verdadeiramente importante. Terceiro, estabeleça prioridades claras. Identifique as áreas importantes da sua vida, como relacionamento com Deus, família, trabalho, estudo e serviços aos outros. Defina metas e organize seu tempo de acordo com essas prioridades. Deixei um texto com guia completo, exclusivo para inscritos no primeiro comentário fixado, logo abaixo desse vídeo, para que você obtenha todas as bênçãos de Deus. Pelo fato de ter chegado aqui, já se considera um vencedor, pois Deus se agrada de quem busca o entendimento. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Amém.